Então vamos lá, pessoal, voltando aí do recesso, tá? Vamos falar agora sobre os retificadores de onda completa, tá? Então, trouxe aqui para vocês, então vocês devem estar vendo aí na tela, né, de vocês. Então, retificador de onda completa, né? Nós vimos na aula anterior retificador de meia onda, agora nós vamos ver a configuração de um retificador de onda completa, inclusive esse aqui é com center tape, né? Com derivação central, tá? O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, tá? CT, tá? Com CT é um retificador de onda completa com center tape, tá? Beleza. Então, o que acontece aqui, tá? Deixa eu só olhar se eu escrevi certo esse nome. Center tape, isso. Com derivação central, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, tá? Nós temos aqui o transformador, né? E nós temos o secundário do transformador aqui. E esse secundário ele tem uma derivação central. Então, para você fazer utilizar esse tipo de retificador, você precisa que o secundário tenha o quê? Três, né? Terminações aqui. Então, teria uma em cima, outra embaixo. Geralmente o transformador, esse aqui, o primário, né? Tem duas derivações, uma em cima e uma embaixo, né? No caso aqui tem três derivações, que uma é central, tá? Então, no caso, nós precisaríamos aqui de três, né, derivações aqui. Tá, então, esse aqui é nós utilizamos um transformador com derivação central no secundário, e a primeira derivação está conectada a um diodo, e a segunda aqui a um outro diodo, e o centro a derivação central está conectada ao terra, né? E nós temos a carga conectada aqui, ó, aqui em cima no nó, que nesse nó de conexão entre os diodos, né? Isso aqui entre os catodos de cada diodo, nós temos a conexão com RL. Note que isso aqui não tem um curto, aqui está passando por cima desse fio, tá? Beleza? Ó, aqui eu até desenhei uma outra configuração para ficar mais fácil de perceber, né? Ó, eu já adicionei esse center tape aqui, a derivação central para o terra, assim como a carga está no terra também, tá? Então os dois estão conectados aqui ao terra, tá? Também é outra forma de você visualizar, beleza? Tá, então o que eu tenho para falar sobre ele, tá? O que acontece no retificador de onda completa, tá? Vai entrar aqui uma tensão senoidal, tá? No transformador, entrou, ela vai ter uma tensão de pico, né? Nós já vimos isso, então chamei de V1 aqui, V1 pico aqui, ó, em cima. Aí, claro, tem a tensão eficaz, né? No caso, para a gente calcular, a gente já viu as fórmulas lá, né? A gente o que? Divide por raiz de 2, tá? Aqui nós temos a tensão V2, que seria a tensão desse ponto a esse ponto aqui, ou seja, a tensão do secundário, né? Do transformador. Que geralmente nesses transformadores eles vão te dar o valor da tensão eficaz, tá? Aqui eu trouxe a de pico já direto, tá? Então, geralmente lá nas especificações do transformador vai estar falando da tensão eficaz. O que você vai fazer para transformar para tensão de pico? Você vai multiplicar por raiz de 2, beleza? Então, nós temos aqui a tensão 2 de pico, beleza? Note aqui que é um transformador, né, abaixador, por isso que eu desenhei a onda menor, né? Houve um decaimento aqui no valor da tensão, ó, olha aqui, beleza? Então vai ter um pico positivo, pico negativo, isso aí vocês já sabem. Mas o que acontece é aqui, tá? Esses dois diodos e essa carga aqui. Na saída da carga, você vai ter uma tensão retificada completa, ou seja, você não vai ter o polo negativo aqui, ó. Por que eu desenhei menor, né? Porque essa tensão ainda vai ser menor, tá? Essa tensão na carga vai ser menor ainda que a tensão, tá? Que é a tensão aqui do transformador. Por quê? No secundário transformador. Por quê? Vamos observar o seguinte, eu vou desenhar aqui essa tensão, essa passagem de corrente aqui no circuito. Imagine que eu esteja no semiciclo positivo, então aqui seria positivo, neste caso, negativo, tá? O que acontece? A corrente vai passar por aqui, por este diodo. Está polarizado o quê?
diretamente aqui, né? Está polarizado diretamente, está no sentido da seta, então vai passar aqui. Passou aqui, chegou neste nó. Ela não desce por quê? Porque aqui está reverso. Então aqui tem um bloqueio. Então ela só vê esse caminho aqui, ó, para descer, passar por aqui e descer em RL e chegar ao terra. Beleza? Então esse é o caminho que ela vai fazer no ciclo positivo, tá? Quando muda para o ciclo negativo, o que nós teremos aqui? Vamos desenhar aqui agora novamente, né? Deixa eu fazer de verde. Então aqui vai ser negativo e aqui positivo. O que vai acontecer? A corrente vai sair desse ponto aqui. Está polarizado agora. Este agora está polarizado diretamente. Vai subir isso aqui, né? E vai chegar nesse nó aqui. Chegou nesse nó, o que ela faz? Ela poderia ir para esse ponto aqui, mas por que ela não vai? Porque aqui está o quê? Polarizado reversamente em relação a essa configuração positivo-negativo aqui. Então ela não flui para cá, ela flui para este lado. De modo que ela passa no mesmo sentido em RL. Ou seja, você está observando o seguinte, que a corrente está fluindo sempre no mesmo sentido em RL, sempre descendo aqui. Isso significa que o resistor está sendo polarizado somente em um sentido. Por isso que só fica o quê? Em ciclos positivos, tá? Você tem mais e menos aqui. Ou seja, está sempre polarizando no mesmo sentido. Então é isso que está acontecendo aqui. Só que note uma coisa. Essa tensão que está em cima de RL é a tensão V2? Não é, sabe por quê? Pelo seguinte fato, ó. O RL está conectado na metade do enrolamento. Então, se você observar aqui, ela vem aqui, ó, pega parte positiva e se conecta nessa parte aqui do enrolamento que está no terra, né? Então, só está pegando metade do enrolamento. Ou seja, vem a fórmula aqui, ó, que a tensão de pico na carga, esse VL aqui, VL de pico, no caso, vai ser a metade, ou seja, 0,5 ou 50%, 0,5 da tensão de pico V2. Então é isso que essa fórmula está dizendo. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que se esse transformador for de 12 volts, daqui até aqui, na metade do center tape, ele vai ter 6. Então tem 6 volts sendo jogados aí para a carga, tá? Tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, tá? Aqui, ó, quanto nesse semiciclo aqui, tá? No outro, porque os dois pegam a metade dos enrolamentos, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Então sempre observar isso. Não é porque o transformador é de 12, tá? Que vai fornecer 12 se você usar center tape. Vai fornecer quanto? Vai fornecer, se você usar o center tape, você vai usar 6 volts, 6 volts. Se você quiser um retificador de onda completa com transformador de onda completa com 12 volts, você precisa de um secundário com 24 volts, tá? Beleza? Ok, isso é tensão de pico, tá? Isso aqui foi um exemplo que eu dei, tá? A especificação do seu transformador vai dar tensão de quê? Tensão eficaz, tá? Na especificação do seu transformador vem a tensão eficaz, não de pico. Beleza? Então tá representado aqui, tá? O processo de retificação de onda completa com center tape. Beleza. Agora vamos para as fórmulas, tá? O que é a tensão média, né? Que nós vimos lá. A tensão média nesse tipo de retificador, tá? Lembra lá, vou até seguir aqui a fórmula aqui anterior. Você observar a tensão média de meia onda era VL de saída, né? Que seria VL pico, né? Sobre π. Só que essa aqui é o dobro disso, é 2VL saída sobre π. Se a gente relembrar lá no retificador de meia onda, ó, nós vamos ver que a tensão média, né, do retificador de meia onda era VL de pico sobre π, né? Então, pico de VL na carga lá sobre π. E aqui é o dobro, né? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Aqui é o dobro, é 2VL. Vamos escrever isso aqui, é o pico, né? Que a saída é o pico. Vou escrever pico aqui, tá? VL pico
dividido por π sobre 2. Tá? Então, isso é uma forma de calcular a tensão média, que seria a tensão CC. Tá? Note que não é a mesma coisa que tensão eficaz. Tensão eficaz é a equivalente CC, ou seja, que produz os efeitos de potência, a mesma potência de tensão em tensão CC. Tá? Esse é o valor eficaz, beleza? Isso aqui seria a tensão CC, seria, por exemplo, o que o seu multímetro mediria, tá? Nesse tipo de retificador. Ok, então nós temos a tensão eficaz. Como é que a gente calcula a eficaz? A eficaz é a mesma fórmula, tá? Você pega a tensão de pico, só que da carga, VL, né? E divide por R2, tá? Então a tensão eficaz, no caso, segue o mesmo roteiro, tá? Ou você pode também, o quê? Multiplicar esse valor de pico por 0,707, tá? Mesma coisa. Okay? Então, isso nós já vimos, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Aqui eu desenhei a onda retificada, ó, tá? E nós temos o valor na carga de pico aqui, ó, e o valor médio. O valor médio é um pouco abaixo, né? Desse formato. Então, ele é abaixo do valor de pico, tá? Aqui desenhado. Ele pega um pouco acima da metade, tá? Do ciclo aí. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. Você tem um transformador e eu tenho esse retificador aqui, né? Então, eu fiz uma configuração um pouco diferente, mas esse center tape aqui, essa derivação, tá? Ela está em conexão aqui com o terra, então esses dois estão conectados, tá? O RL está conectado aqui, tá? Beleza? Então, vamos fazer aqui. É o seguinte, ele falou para mim que o V2, tá? A tensão no secundário, ou seja, tensão secundária, ela tem um valor, né? Esse aqui é o secundário. Ela tem um valor de 12,6 volts CA, né? Então, ele está me dizendo a tensão eficaz, tá? Isso aqui é a tensão eficaz do meu transformador, tá? Isso é o que vem na especificação. Por isso que eu nem coloquei pico aqui. Então, nós temos que calcular a tensão de pico. E como é que a gente calcula a tensão de pico, tá? Pela tensão eficaz. Você vai pegar o valor de pico, né? Vai ser igual, tá? Ao valor de tensão eficaz, né? Então, V2, vou até escrever eficaz aqui, que é aquele valor lá. E você vai multiplicar esse valor por raiz de 2. Tá? Então, vamos lá, V2 pico vai ser igual, né? A raiz de 2, que é aproximadamente 1,41, 42, vou colocar 42 aqui, vezes, quanto mais casas decimais, melhor para a gente ter uma precisão maior. Tá? Então, vou colocar umas 4 casas decimais, depois eu deixo só com 2, tá? No final da conta. V2 eficaz é 12,6. Okay? E aí eu vou fazer essa multiplicação, eu vou descobrir o valor de pico, tá? Que eu quero saber qual é o valor lá na carga, VL, tá? Eu vou calcular o VL da carga e desenhar aqui o gráfico para vocês. Então, a gente vai fazer o processo aí para entender esse tipo de retificação, tá? Fazer os cálculos dessa retificação. Então, 1.4142, né? Vezes 12,6. Aí você vai obter 17,81, tá? Vou colocar aí como se fosse 17,8 volts. Vou arredondar, deixar uma casa decimal mesmo, tá? 17,8 volts, ok? Aí o valor de pico desse retificador aí, tá? Nessa que tá saindo aqui no secundário, beleza? Mas isso não é VL. O que a gente viu lá na fórmula? Nós vimos que VL seria o quê? VL vai ter o valor de VL pico. O que vem para a carga não é os 17, é a metade disso. Então, nós vimos que a fórmula fala que VL picos nesse retificador de onda completa seria a metade, que é 0,5, do valor do secundário de pico. V2 pico. E aí eu venho, VL pico vai ser igual, né, a 0,5 de quanto? De 17,8 volts.
faço esse cálculo e eu vou ter que a VL pico vai ser 8,9, né, aproximadamente. Isso, divide por 2, ou multiplica por 0,5, tá? Vai dar 8,9, tá? Aproximadamente, tá? Tudo, esses cálculos são aproximados, porque eu tirei as casas decimais, por isso eu vou colocar aproximado aqui. Então, 8,9, é isso mesmo, né? 8,9, ok. Para não errar aqui, 8,9 volts, tá? Valor de pico. Beleza. O que mais? Aí eu vou querer pedir de vocês o valor de tensão média, né, e tensão eficaz. Então vamos calcular esses valores aí, tá? Fazendo o cálculo aí da tensão média para esse circuito, né? Tensão média para esse retificador. Tensão média, no caso aqui, vai ser quanto? Tensão média, pela fórmula nós vimos que V médio, né? V médio vai ser igual, né? Ele vai ser igual a 2 vezes, que vai ser o valor da tensão média da onda lá, da meia onda, do retificador de meia onda. É o duplicado do valor de meia onda, ou seja, nós temos que vai ser VL pico, o pico da tensão na carga, sobre π, só que duplicado, né? Tá? Ó, vamos ver a fórmula novamente, é essa fórmula aí, ó, só que duplicado. Então, esse é o valor médio. Então, vamos calcular ele, tá? O valor de tensão médio aí vai ser 2 vezes VL pico, que é quanto? 8,9, dividido por π, que é 3,14. Vou colocar aqui 3,14, tá? Claro, tem mais casas decimais, tá? Então eu vou acabar arredondando isso aí, tá? Nós vamos obter valores aproximados, tá? Então, 2 vezes 8,9 vai dar os 17 lá de novo, então 17,8 dividido por 17,8 dividido por 3,14, né? Fazendo esse cálculo aí, ó, 17,8 dividido por 3,14, nós obtemos 5,668, né? Mas podemos arredondar por 5,67, tá? Então, valor médio, tá? Tensão seria 5,67 volts aproximado, tá? De tensão aí, ok? Então, tensão média. E o que significa isso, pessoal? Significa que um aparelho, um multímetro, mediria, tá? Esse valor de tensão aí, tá? O valor médio, tá? E aí nós temos a tensão eficaz, tá? Que não é a tensão média, tá? A tensão eficaz é o valor de tensão CC que gera a mesma potência, tá? Que uma onda CC, ou seja, é o valor de tensão CC que geraria a mesma potência que essa onda aí senoidal retificada, né? Nós temos aí, ó, essa onda aqui, o valor em CC que produziria os mesmos efeitos de potência. É isso, é o RMS, tá? Então, como é que a gente calcula isso? Na forma, tá? Mesma coisa, lembra que a gente usou? Ó, vai ser tensão eficaz igual a VL pico dividido por raiz de 2, tá? Então, você pode pegar aí, ó, colocar VL pico e dividir por raiz de 2. E você vai obter a tensão eficaz VL. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar eficaz mesmo, tá? Vou separar aqui. Então, eficaz, essa aqui seria a tensão eficaz em VL, tá? Então, essa tensão eficaz em VL, tá? Vai ser VL. VL pico, já escrevi isso, então vou já colocar o valor direto, 17 quanto? VL pico, não, VL é 8,9, né? Então, vai ser 8,9 dividido por raiz de 2, que é 1,41. Aí eu vou colocar 42 para dar um valor mais exato, tá? Considerar mais casas decimais para dividir. Valor eficaz aí,
vai ser igual a 8,9 dividido por 1,4142, né? Dá 6,29, tá? Podendo arredondar aí para 6,3. Então, aproximadamente, vou colocar aqui, aproximadamente 6,3 volts R, aqui é o RMS, tá? RMS, ok? Então, tá aqui o exemplo que eu fiz com vocês, tá? Sobre retificadores de onda completa, ok? Então, observar, tá? A tensão eficaz é sempre um pouco maior que a tensão média no caso, tá? Tensão média seria o valor em CC, né? Em tensão CC, mas a tensão eficaz seria a tensão que produz os mesmos efeitos que essa onda sinodal, só que em CC, ok? Então, essas são as diferenças. Então, tá aí os cálculos que fizemos, ok? Então, deem uma observada e utilize esse vídeo para vocês responderem o exercício que eu vou deixar aí no Moodle de vocês, tá? Então, a gente fica por aqui, tá? A aula encerra aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau e até mais, pessoal.